Convênio dos órgãos de trânsito. O que você, gestor, precisa saber, se ainda não conhece sobre o tema, fica com a gente até o final desse vídeo, que eu vou te explicar. Bem, muito se fala sobre a questão de convênios dos órgãos de trânsito, se há necessidade ou não de se criar os convênios, enfim. Também se fala muito sobre a necessidade de se criar, por exemplo, convênios entre os órgãos, e aqui eu já vou dar um spoiler, tá? Existem os convênios entre os órgãos estaduais de trânsito, seja ele executivo, seja ele rodoviário, entre as polícias militares, tá certo? Então, já por aí já dá para ter uma ideia de que é necessário sim ter o convênio. Mas vamos lá, da onde que saiu essa história de convênio? Pois bem, o artigo 5º do nosso Código de Trânsito, ele define quem são aqueles componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Por que falar disso? O órgão de trânsito, quando se inclui no Sistema Nacional de Trânsito, ele tem algumas prerrogativas diferentes daquela normalmente atribuída a determinada secretaria, autarquia, instituição, corporação. Existem algumas necessidades para se atender com relação ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, para deixar aqui mais claro possível, a gente vai fazer a leitura do artigo 5º do CTB e depois eu vou fazer um breve resumo aqui sobre a atuação do órgão de trânsito sobre o Sistema Nacional de Trânsito e também com relação à sua ligação com a sua administração pública. O artigo 5º vai dizer o seguinte: o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro, licenciamento de veículos, formação, habilitação, reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos de aplicação e aplicação das penalidades. Então, só para a gente deixar bem claro aqui, a partir do momento que a estrutura da administração pública se transforma em órgão de trânsito e se integra ao Sistema Nacional de Trânsito, ele deixa de cumprir somente aquelas demandas municipais ou estaduais ligadas ao ente da administração pública, o ente federado que ele está ligado, mas também tem as obrigações legais do Código de Trânsito Brasileiro e das resoluções, enfim, de toda a legislação pertinente com relação à estrutura do Sistema Nacional de Trânsito. Dito isso, o que a gente pode falar um pouco sobre o que é este resumo da ópera? Então vamos lá. Ao se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito, o órgão ganha competências específicas e responsabilidades dentro do sistema de trânsito, o que pode dar a impressão de maior independência operacional nessa área. No entanto, ele continua sendo parte da estrutura administrativa a qual pertence, sujeita às suas leis e regulamentos, e não se torna uma entidade autônoma no sentido jurídico do termo. A sua atuação do Sistema Nacional de Trânsito é regida pelas normas do CTB e pelas diretrizes estabelecidas pelos órgãos superiores do sistema. Portanto, é mais preciso dizer que o órgão passa a ser uma unidade especializada da administração pública com atribuições específicas dentro do Sistema Nacional de Trânsito. Dito isso, a gente vai entender que o órgão de trânsito ele se torna um órgão de natureza quase que dupla. Ele vai atender a administração que ela é ligada, mas ele vai atender o CTB também. Então, ele não vai ser ele não é um vínculo único, exclusivo. Ele tem vínculos que eles precisam obedecer. Tudo bem?
Acho que aí a gente entendeu que ele se torna quase que um gêmeo, um irmão siamês. É como se ele fosse grudado em duas situações. Por um lado, a administração pública, no outro, CTB. O que deixa ele não só necessitando de atender as demandas, as legislações municipais, mas também ao CTB. Correto? E aí a gente vai para a primeira citação sobre os convênios dentro do CTB, no que trata sobre órgãos de trânsito e entre eles. E a primeira citação, tem uma outra citação, se não me falha a memória, no artigo 7º, mas ela vai falar sobre outro assunto, sobre a atuação dentro do órgão para a execução de fiscalização, por exemplo. Nós vemos aqui a primeira citação é o artigo 23. Compete às polícias militares dos estados e do Distrito Federal executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado como agente do órgão ou entidade executiva de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Polícia Militar ela não tem competência dentro do CTB de forma como que eu posso dizer, inicial. Ela não é, o CTB não vincula automaticamente a Polícia Militar à atuação no trânsito. Ela diz que ela executa desde que tenha o convênio. Por quê? Quem são os órgãos estaduais? E aí, no começo do vídeo, eu falei justamente sobre isso. O DETRAN, ele é o executivo de trânsito do estado e é ele quem detém a natureza dessa atuação via CTB. Ou seja, o DETRAN do Estado é ele quem nasceu para atuar no trânsito estadual. E aí, obviamente, muitos dos DETRANs não têm condição, e não é só isso, é justamente pelo fato de ter a competência definida no CTB de quais são as ações da Polícia Militar na questão do policiamento ostensivo de trânsito, os DETRANs conveniam à Polícia Militar para que ela se faça esse policiamento ostensivo de trânsito definido no CTB. Mas o CTB ele não tem como, na sua essência, a Polícia Militar como órgão de trânsito. Vocês entendem o que eu quero dizer? A Polícia Militar ela não foi criada para trabalhar no trânsito, ela foi criada para executar o policiamento ostensivo. E, por causa deste policiamento ostensivo, o CTB entendeu que seria melhor que deixasse a Polícia Militar com essa possibilidade de convênio. Então, o DETRAN convenia a Polícia Militar, tanto é que o talão de autuação geralmente é do DETRAN, não é da Polícia Militar, e como eu disse, a Polícia Militar não é essencialmente trânsito, tem outras atribuições. E nos casos das rodovias, os executivos rodoviários, geralmente são os departamentos de estradas em rodagem, os DERs, que fazem esse convênio com o policiamento rodoviário. E aí também precisa desse convênio, porque, como eu disse, a Polícia Militar ela não é essencialmente criada para o trânsito, ela é criada para o policiamento ostensivo. Logo, se for possível e se for necessário, que e está definido isso no CTB, policiamento ostensivo de trânsito é exclusivo das polícias militares, então se faz esse convênio. Logo, é necessário fazer um convênio entre o ente da administração pública estadual, mesmo que seja da administração indireta, com uma corporação também da administração pública estadual. Então, é um convênio entre essas partes. Tá certo? Pois bem, aí nós vamos para a parte municipal falar, por exemplo, sobre o artigo 24A. Compete concorrentemente aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios executar a fiscalização de trânsito, atuar e aplicar as medidas administrativas e penalidades previstas nesse Código, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 22 e no
parágrafo 4º do artigo 24 deste Código, incluído pela Lei 14.599 de 23, que foi a lei que ampliou para tanto a Polícia Militar conveniada ao DETRAN ou o DR, que na verdade o policiamento rodoviário detém todas as competências, ele é o, digamos assim, o órgão executivo rodoviário detém todas as competências, não tem divisão de competências para a rodoviária, mas ele delimitou o parágrafo 2º do artigo 22 e o parágrafo 4º do artigo 24 como de competências de cada situação. O artigo 22, ele fala das competências estaduais. O parágrafo 2º vai dizer o que é as competências exclusivas do Estado. E o parágrafo 4º do artigo 24 vai dizer o que são as competências exclusivas do município, aquelas que não podem ser delegadas, entre aspas. Porque aí eu vejo o parágrafo único. O parágrafo único vai dizer o seguinte: as competências privativas previstas no parágrafo 2º do artigo 22 e no parágrafo 4º do artigo 24 podem ser delegados por meio de convênio, que se trata do artigo 25 deste Código. Ou seja, ainda que haja as competências privativas do Estado previstas no 22, parágrafo 2º, e no 24, parágrafo 4º, elas podem ser delegadas através desse convênio. Tá? Podem ser delegadas através de convênio, de acordo com o disposto no artigo 25, que é: os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas nesse código com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via. Parágrafo 2º. Quando não houver o órgão ou entidade executiva no respectivo município, o convênio que trata o caput desse artigo poderá ser celebrado diretamente pela Prefeitura Municipal com o órgão ou entidade que integre o Sistema Nacional de Trânsito, permitindo, inclusive, o consórcio com outro ente federado. Então, a Prefeitura, se ela não tiver o órgão executivo de trânsito, ela pode diretamente conveniar, através de instrumento jurídico para tal, conveniar um outro órgão que integre ao Sistema Nacional de Trânsito e ainda permite a realização de consórcio. Mas a questão do consórcio a gente pode falar no outro vídeo, se vocês tiverem interesse, porque pode-se criar consórcios regionais de fiscalização e operação de trânsito. Isso aí daria para fazer um outro vídeo sobre isso, para aquelas cidades que de repente estão ali com uma situação menos capaz de fazer um órgão de trânsito, poderia ser uma solução alternativa. Pois bem, aqui está dizendo que pode ser feito convênio. Pode ser feito. E aí o que acontece? Daqui para frente, a gente vai ver algumas situações em que esse convênio se trata, é tratado em outras legislações, e dessas outras legislações a gente tem que entender o seguinte: não é automático, tá? Não é automático. Esse convênio precisa ser celebrado. Lembrando que quem celebra o convênio, com exceção do que está previsto no parágrafo 2º do artigo 25, quem celebra esse convênio é a autoridade de trânsito. E a autoridade de trânsito, de acordo com o que é definido no anexo 1, definições e conceitos do CTB, é o dirigente máximo do órgão. Dirigente máximo do órgão. Então, eu tenho ali uma autarquia, que é o órgão de trânsito. O dirigente máximo desse órgão é automaticamente a autoridade de trânsito ou a quem ele delegar. É a redação que está dizendo lá. Então, com exceção do parágrafo 2º do 25, esse convênio deve ser celebrado pela autoridade de trânsito. E, vejamos, a autoridade de trânsito, ela vai fazer um convênio do órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito com outra instituição. Tudo bem até aí? Vocês entenderam? Não é um instrumento jurídico infundado, como algumas pessoas, alguns pensam que é infundado, e não é. É um instrumento entre um órgão
do Sistema Nacional de Trânsito com uma outra instituição. Tudo bem? Beleza. E aí nós vamos para outra legislação. Qual é a outra legislação que vai falar sobre isso? O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, Resolução 985 de 2022, ele vai definir o quê? O agente da autoridade de trânsito, no item número 4. O agente da autoridade de trânsito, ele é o agente de trânsito por natureza. A definição do agente de trânsito está no CTB. Porém, ele também é um agente da autoridade de trânsito. Então, cargo, agente de trânsito, função, agente da autoridade de trânsito. Tudo bem? Porém, esse agente da autoridade de trânsito pode ser também os policiais rodoviários federais, que já são esses agentes da autoridade de trânsito de forma essencial, faz parte da essência da Polícia Rodoviária Federal ser agente da autoridade de trânsito. Os policiais militares do serviço ativo, quando firmado convênio para esta finalidade, de acordo com o inciso 3 do artigo 23 do CTB, que a gente já viu, ou seja, quando firmado convênio, não é automático. A questão não é essencial, não é na sua criação, precisa do convênio. E aqui, no inciso 4, no inciso 4 aqui do item 4, as guardas municipais, na conformidade do inciso 6 do artigo 5º da Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, e os agentes dos órgãos policiais da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal, quando firmado convênio com órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, de acordo com o artigo 25A. O artigo 25A vai falar que câmaras dos deputados e do Senado Federal, no entorno, é possível celebrar convênio com órgão de trânsito com circunscrição sobre a via para que a Polícia Legislativa também atue como agente da autoridade de trânsito. É isso que diz o 25A. Tudo bem? Até aqui a gente está indo tranquilo, correto? Aí a gente vai então entender o que está dizendo nessa lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, que, de certa maneira, há uma leitura, no meu ver, incorreta. Fala-se muito, em alguns casos, da Lei 13.022, da competência natural para o guarda, para a GCM, atuar no trânsito, e não é bem assim. O que eu quero dizer com isso? Não é que o guarda não possa autuar. Ele pode, desde que se mantenha este convênio. Esse convênio ele é necessário. Não é algo inventado. Ele vai atribuir ao órgão, à corporação guarda municipal, as atribuições do órgão de trânsito, pelo convênio celebrado entre o órgão de trânsito, o órgão e integrantes do Sistema Nacional de Trânsito e a GCM. Há a possibilidade da GCM também ser o órgão de trânsito, mas isso daí é um pouco mais complexo. Mas há essa possibilidade e é bastante complexo. Mas, falando em uma cidade, por exemplo, que há necessidade de ter a guarda e os agentes de trânsito, o convênio funciona da mesma forma, no mesmo sentido em que eu expliquei sobre o Detran e a Polícia Militar. Precisa ter um instrumento jurídico que faça essa celebração de convênio entre o órgão estadual executivo de trânsito ou executivo rodoviário de trânsito, ou que possa ser os dois ao mesmo tempo, e a Polícia Militar. Celebram entre si este convênio. E aí se atribui ao convênio o que a Polícia Militar pode fazer ou não pode, a Guarda pode fazer ou não pode. De maneira generalista, geralmente os convênios são de uma maneira global. Alguns convênios limitam, e é totalmente possível limitar via convênio a atuação daquele conveniado. Então, o que está dizendo na Lei 13.022? Lei 13.022, Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei 13.022, aprovada publicada dia 8 de agosto de 2014. Ela está trazendo o seu artigo 5º
no caput do artigo 5º, a seguinte redação: são competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Inciso 6, exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei 9.503, 23 de setembro de 97, nosso Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com o órgão de trânsito estadual ou municipal. O que está dizendo aqui? Basicamente, ele até pode ser o órgão ou a entidade integrante do Sistema Nacional de Trânsito. Só que ele vai ter que atender toda uma prerrogativa legal para fazer isso. Mas ele também pode atuar em conjunto, mediante convênio. Então, eu tenho lá no município a Secretaria de Trânsito e eu tenho a Secretaria de Segurança e tenho a Jaguarda, e elas celebram entre si, atribuindo à Secretaria de Trânsito responsabilidade sobre a fiscalização nos artigos tal, por exemplo, a Guarda Municipal, que está vinculada à Secretaria de Segurança. É basicamente uma réplica do que acontece com o DETRAN e o DR a nível estadual para o município. Tudo bem? Então, não é automático. Aqui acontece com a GCM a mesma coisa que acontece com a Polícia Militar. Essencialmente, a Guarda Municipal, ela não foi criada para atuar no trânsito. Ela foi atuada para fazer policiamento preventivo, para fazer o segurança municipal, e até recentemente tiveram uma grande conquista na questão aí de ser julgado no Supremo a determinação de que eles podem sim fazer o patrulhamento preventivo e ostensivo na questão de segurança municipal. E aí já deixo meus parabéns aqui para a Guarda Municipal por essa conquista. Eu tenho certeza que logo seremos nós que também estaremos conquistando nosso espaço, mas a Guarda Municipal merece reconhecimento aqui, porque tem caminhado sim para uma evolução e uma a evolução abrupta. Tudo bem? Porém, não foi criada naturalmente para atuar no trânsito. Ela pode atuar no trânsito, assim como diz o artigo 23, inciso 3 do CTB, mediante convênio. Tudo bem? Para vocês entenderem, eu trouxe o modelo que eu encontrei na internet de um convênio celebrado entre a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Guarulhos e a Secretaria de Segurança de Guarulhos. Lembrando que a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Guarulhos é o órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito e seu dirigente máximo é a Autoridade de Trânsito do município. Então, ele está fazendo um convênio não entre a secretaria e a secretaria, ele está fazendo um convênio entre o órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito com a instituição GCM que não está ligada ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, ele está pegando aqui, está atribuindo à GCM, que é a responsabilidade deles, está atribuindo à GCM para melhorar a eficiência da fiscalização, da atuação da GCM, de acordo com o que disse lá no parágrafo único do 24A, que a gente já passou por ele. Primeiro termo aditivo, convênio STT-SN, número 01/2017, que celebram entre si a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana e a Secretaria para Assuntos de Segurança Pública, objetivando disciplinar as atividades de fiscalização e educação de trânsito, conforme disposto na Lei Federal 9.503 e Lei Federal 13.022 e dá outras providências. A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, neste ato representada pelo secretário senhor Luigi Camilo Amadeu Lazuri Neto, como Autoridade Municipal de Trânsito, ora tido como primeiro conveniente, e a Secretaria para Assuntos de Segurança Pública, neste ato representada pelo secretário senhor Márcio G. Pontes, ora tido como segundo conveniente, com base no disposto do inciso 3 do artigo 7º, inciso 6 do artigo 24 e artigo 25, todos da Lei Federal 9.503, e no inciso 6 do artigo 5º da Lei Federal 13.022,
celebram entre si o presente convênio em conformidade com a seguinte cláusula. Cláusula 8ª da vigência foi prorrogada. Isso aqui é uma postergação. É um aditivo do convênio. Entenderam? Então, assim, ele está dizendo o quê? Inciso 3 do artigo 7º, inciso 6 do 24 e 25, todos da lei federal, porém, aqui provavelmente ainda não tinha sido modificado o 24A e o parágrafo único. Essa postagem aqui ela não é recente, mas eles fizeram isso. Olha só, é um convênio entre os dois, para que os dois possam fazer essa situação. Tudo bem? Ótimo. Levando isso em consideração, é que eu trago para vocês aqui a necessidade que há muitas vezes de se celebrar convênios da forma correta, de acordo com o que se preconiza no CTB e na Lei 3.022 e no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. O modelo de convênio é esse, ou seja, estão conveniando entre si as atribuições previstas, no caso aqui da GCM, na Lei 13.022, no inciso 6 do artigo 5º, e nas outras disposições legais do CTB, que abre a possibilidade de fazer essa fiscalização através de convênio, mas é necessário. Então, não tem convênio, não está regular. Precisa colocar de forma regular para que esse convênio funcione. Então, eu espero que vocês tenham ali gostado desse vídeo, desse conteúdo. Esse conteúdo, de fato, aqui, ele é um conteúdo que eu entendo que muitas vezes há necessidade da gente explorar um pouco mais, porque realmente há uma demanda. E eu queria mais uma vez agradecer vocês até aqui por ter permanecido com a gente nesse vídeo. Vou deixar mais uma vez aqui a possibilidade de que vocês possam sugerir assuntos para que a gente coloque aqui neste canal. Meu muito obrigado e até o próximo.